pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Mariana e este aqui é o canal Sobrenatural. Bora aí de relatos, uma coletânea de relatos aí sobre Sete Além. Quem gosta aí deste tema, Sete Além? Mas antes eu quero pedir a você, se gosta do canal, não esquece aí do like bem no início, vai ajudar muito aqui na divulgação e na entrega dos vídeos também. Se inscreva se você ainda não é inscrito. E se tiver algum relato, quiser mandar aqui pra mim, o e-mail tá aqui ó, na descrição do vídeo, assim como o link das minhas outras redes sociais também. E se você ainda não ativou o sininho, ative ele aí que ele vai ajudar também ao YouTube te entregar todos os vídeos novos aqui do canal. E se esse vídeo tiver a função de hypar, hype ele aí pra mim que vai ajudar muito aqui também. E, gente, eu quero falar pra vocês... primeiro, eu tô segurando o microfone aqui, que eu tô num cantinho improvisado aqui. E outra, eu tô gravando aqui com o Chroma Key. Então, geralmente, esse aplicativo que eu tô usando, ele tá dando muito erro. Então, vocês me perdoem aí se a voz ficar, tipo, diferente do vídeo. Porque tem hora que parece que ele ou adianta a minha voz, ou adianta os meus movimentos aqui, o jeito de eu me comportar aqui no vídeo, e acaba ficando assim meio ruim o vídeo. Dá pra ver, ouvir o vídeo todinho, né, saber o que tá falando tudo certinho, mas fica assim desconexos, né, a voz dos movimentos que eu faço aqui. Então, se ficar assim, eu já peço desculpa a vocês, porque mesmo que eu vou conferindo aqui, eu acho que é algum erro do aplicativo. Eu já abri lá, reclamação lá no suporte, eles falam que tá arrumando, mas não arruma. Então hoje eu vou ter que gravar por aqui, porque o meu cantinho lá tá ocupado neste momento. Mas, dado esses recadinhos, já falei demais, perdão pela introdução longa. Vamos aqui para os relatos sobre Sete Além. E o primeiro relato é este aqui. Meu gato me salvou de Sete Além. Olá, Mariana. Para começar, preciso dizer que eu nunca fui de acreditar muito nessas histórias de dimensões paralelas, muito menos em Sete Além. Para mim era só algo fictício, criado por alguém. Sempre achei que era coisa de internet, gente querendo assustar, inventando mistério mesmo. Mas depois do que aconteceu comigo, hoje eu não sei explicar se foi apenas um sonho ou uma viagem astral, ou se realmente eu estive em Sete Além. Tudo começou numa noite comum. Eu estava muito cansado do trabalho e fui dormir mais cedo. Lembro-me que apaguei todas as luzes e me deitei. Porém, quando abri meus olhos, não estava mais no meu quarto. Eu tenho que dizer que às vezes eu saio realmente do meu corpo em viagem astral. Porém, isso nunca me aconteceu de eu ir parar neste lugar. E eu sempre sei distinguir uma viagem astral de um sonho, e quando estou nela também. Porém, desta vez foi totalmente diferente. Estou falando isso porque é importante para vocês entenderem a partir de agora o meu relato. Quando abri meus olhos, não estava no meu quarto, como disse acima. Estava deitado numa maca, num lugar que parecia um hospital. Só que era diferente de qualquer hospital que eu já tinha visto. As paredes eram de um verde desbotado. O teto tinha manchas de umidade e havia um cheiro horrível, um odor de lixo podre. Olhei ao redor e percebi que as pessoas que passavam pelos corredores eram bem estranhas. Algumas me olhavam com uma expressão que é difícil de descrever. Era como se estivessem assustadas, mas ao mesmo tempo acostumada com a minha presença ali. Outras, no entanto, gritavam comigo, mandando eu sair. Uma mulher de avental branco apontou o dedo na minha direção e gritou: "Vá embora, aqui não é seu lugar." Eu estava tentando entender o que acontecia, quando ouvi um som bem metálico, como uma buzina forte ecoando pelos corredores. E vi uma senhora de uma aparência muito velha, mas muito velha mesmo. Ela empurrava um carrinho enferrujado e apertava uma buzina que hoje me lembra uma buzina de bicicleta. E ela apertava aquilo sem parar. O som parecia ser um tipo de sinal, porque assim que ela começou a apertar,
surgiram pelo corredor várias criaturas correndo. Sim, criaturas, não eram homens. Não exatamente homens. Tinham corpos humanos, mas a pele era escamosa, esverdeada, como largatos. Os olhos eram grandes e negros e eles corriam com uma agilidade assustadora. Eu não sei explicar porquê, mas eu sabia que eles eram como se fosse a polícia daquele lugar. E no fundo da minha mente, algo me dizia que se eles me pegassem, eu nunca voltaria para o meu corpo. Eu corri desesperado pelos corredores daquele hospital, ou pelo menos achava ser um. As luzes piscavam e a cada porta que eu passava, parecia dar para lugares ainda mais estranhos. Salas cheias de camas quebradas, pessoas com bandagens cobrindo todo o rosto e até uma sala onde havia água até a metade, como se tivesse sido inundada, mas a água não saía dali, ficava só naquela sala. Quando achei um canto escuro para me esconder, ouvi um som familiar. Um miado, baixo e insistente. E olhei para o lado e vi o meu gato. O mesmo gato que estava dormindo na minha cama quando eu fui dormir. Ele estava ali, miando, como se me chamasse, como se quisesse que eu seguisse. Mas o medo tomou conta de mim. E se aquelas criaturas pegassem ele? Eu confesso que eu sou muito apaixonado com animais. E o meu gato, eu falo que ele é o meu refúgio. Quando estou triste, ele é o único que consegue me alegrar. Levantei então rápido e neste momento um dos homens largatos apareceu no corredor. Corri atrás do gato, que ele disparou ali na frente. Ele parecia saber exatamente para onde estava indo. Eu ouvia os passos pesados atrás de mim e parecia cada vez mais perto. E nesse desespero, me vi num pátio muito estranho com árvores secas. E, de repente, o meu gato pulou em direção a um muro cinza e atravessou o muro. Ele não pulou por cima, ele atravessou, como se o muro fosse feito ali de fumaça. Eu não pensei duas vezes, fui atrás dele. E no instante que passei pelo muro, senti como se o meu corpo fosse sugado para trás, como se estivesse caindo num buraco. Acordei com um sobressalto e sentei na cama ofegante. O cheiro horrível daquele lugar ainda parecia estar preso no meu nariz ou no ar ali do quarto. E o meu gato, ele estava ali, sentado, olhando fixamente para mim, como se tivesse certeza do que ele tinha acabado de fazer. Me trago de volta. Eu olhei para ele sem entender, porém sei que eles têm esse poder de filtrar o que é ruim. E muitos dizem que eles atravessam portais. E acho que ele fez isso para me tirar daquele lugar. E repito, não foi um sonho ou pesadelo. Foi real demais. Eu estive lá em projeção astral, viagem astral. E até hoje eu tento às vezes me enganar dizendo que é só um sonho. Mas eu sei que eu realmente fui para Sete Além em uma viagem astral. Pois em alguns momentos que eu ouvi esse nome pesquisando em canais e pesquisando também no Google, acho que o meu relato lembra muito este lugar. Mas eu tenho certeza de uma coisa: se não fosse meu gato, eu não estaria aqui para contar essa história. Eu acho que eu teria ficado preso lá de alguma forma. Mariana, este foi o meu relato. Não espero que você e nem o pessoal do canal acredite, mas sei que foi real. Obrigada e lhe desejo muito sucesso. Muito obrigada, eu que agradeço, né? Um beijo aí pra você e eu acredito sim, né? A gente sair do corpo em viagem astral. Tem uma moça que ela mandou um relato aqui pro canal e ela... sempre que ela vai dormir, acho quase sempre, não sei se é todas as vezes, não tô lembrando, mas ela sai do corpo. E ela, tipo, tem essas lembranças, ela consegue, assim, fazer o que ela quer, tipo, fora do corpo, né? E ela conta que ela, tipo, andava ali pela cidade, só que a cidade dela era totalmente diferente
E quando ela passava em frente a um cemitério, ela via desde criaturas a realmente pessoas que talvez estavam enterradas ali, criaturas com rosto de bicho e coisas do tipo. É bem interessante. Eu acho que talvez realmente você esteve em Sete Além mesmo, pela descrição daqui, pela questão também desses homens largatos, né? Porque tem muita descrição, gente, de pessoas aqui no canal, acho que já tem uma coletânea de Sete Além, tem outros relatos também, de pessoas que dizem que foram para Sete Além, foram perseguidos por esses homens, né, largados aí. Eu acredito sim. Ah, pessoal, eu esqueci de falar, durante aqui o relato, eu comecei a contar o relato, eu não tinha ligado a luz aqui, e depois eu liguei aqui no meio do relato. Mas é só pra vocês verem que tava escuro, né, no início, então vai dar uma diferença aí, pouca diferença. Mas é por isso. Mas vamos aqui pro próximo relato, que é este aqui. Fui parar em Sete Além. Oi, Mariana, tudo bem? Ouvi alguns relatos em seu canal e em outros também sobre Sete Além. E acho que eu fui parar neste lugar. Eu estava voltando do trabalho, já passava das 10 da noite. O mercado que eu trabalhava tinha acabado de fechar. E eu segui a pé até o ponto de ônibus, na rua que eu estava acostumada, que eu sempre pegava aqui em São Paulo. Sim, eu sou de São Paulo. Quem conhece sabe que mesmo tarde ainda há um pouco de movimento por lá, mas muito pouco. Não vou deixar o nome aqui porque eu acho que não vem muito caso. Naquela noite algo estranho aconteceu ao eu virar uma esquina que eu conhecia bem. E tudo mudou de repente. O ponto de ônibus em que eu sempre pegava, que ficava ali perto dessa esquina, não estava mais lá. E do nada eu comecei a ouvir um zumbido no meu ouvido. E o ar tinha um cheiro esquisito, enjoativo, que até chegou a me dar ânsia. Olhei pelos lados e não era a rua que eu estava acostumado. Achei que estava ficando louco ou que tinha entrado em uma rua errada. Porém, eu fui andando, foi aí que mais à frente eu vi um bar. As pessoas lá dentro tinham um jeito estranho, pele pálida, olhos negros, e parecia que os olhos eram um pouco mais afastados que o normal. Pensei em entrar nesse bar, mas assim que fui em direção, uma mulher numa casa ao lado me chamou e disse: "Não vai lá, você não é daqui. Se você entrar, eles vão te fazer mal." Eu fiquei confuso, mas percebi que todos no bar me olhavam fixamente, como se quisesse realmente que eu entrasse. Perguntei à mulher onde estávamos e ela disse um nome que eu nunca ouvi. Não vou deixá-lo aqui também, porque também não vem ao caso, mas eu pesquisei depois e não encontrei nada parecido na internet. Pedi ajuda para voltar, mas ela disse que não sabia como, que as pessoas simplesmente apareciam lá e sumiam dali como se fosse por pensamentos. Tentei entrar na casa dela, mas ela se recusou, dizendo que eu não era bem-vindo lá. Foi então que um homem idoso apareceu me chamando e acompanhado de uma menina de uns 14 anos, eu acho. A mulher fez um sinal para eu não ir, mas como ela não queria me ajudar, fui com eles, achando que eles poderiam me ajudar. Eles foram muito solícitos e me convidaram a entrar. E foi aí que começou meu grande erro. A casa era bem pequena, mas bem pequena mesmo, com cozinha e sala juntas, móveis bem velhos, quebrados, e lá dentro tinha um clima estranho, pesado, abafado. O velho pediu para a menina me trazer algo para eu beber. E ela voltou com um copo com um líquido muito estranho, que tinha um cheiro de manga, goiaba, laranja e abacaxi. Parecia que era tudo misturado, sei lá. E era grosso também o líquido. Eu fingi que beberia, porque fiquei desconfiado, mas disse que precisava ir ao banheiro, pois realmente estava muito apertado. O banheiro era imundo, não tinha água e fedia muito, uma podridão terrível, e a vontade de fazer xixi passou logo. No caminho de volta eu vi um quarto enorme, lotado de manequins.
Bom, eu achei que eram manequins, mas quando cheguei perto percebi que não eram. Eram pessoas. Um deles abriu os olhos e me encarou como se pedisse ajuda. A pele parecia costurada, como se fosse feita de pedaços diferentes. Desproporcional. Apavorada, eu corri para sair de lá. Encontrei o velho com um copo no meio do caminho e a menina atrás segurando um cutelo. Ele insistiu que eu bebesse, dizendo que me ajudaria a voltar. Eu o empurrei e saí correndo. Na rua, vi novamente aquela mulher que antes tinha se recusado a me ajudar. Só que desta vez ela me puxou para dentro de sua casa. E lá dentro havia pessoas mutiladas. Faltava braço em um, perna em outro. Ela me contou que o velho e a menina atraíam gente de fora e os transformavam em manequins vivos, costurando partes uns dos outros. O suco deixava as vítimas atordoadas e por isso eles conseguiam fazer isso sem que as pessoas morressem, já que quando a gente tomava aquele suco, o nosso sangue coagulava. Perguntei como sair. Ela disse que talvez se eu dormisse, eu voltaria, mas eu não confiei nela. Em vez disso, me disfarcei com roupas velhas e fedidas que encontrei na casa dela, cobri o meu rosto com uma pasta gosmenta e saí tentando passar despercebidos por aquelas pessoas. Meu plano era chegar naquela esquina onde tudo começou, pois pensei, se eu voltasse para lá, eu voltaria para minha realidade. Passei pelo bar, mas logo me reconheceram e começaram a gritar e correrem atrás de mim, inclusive aquele velho e aquela menina ainda com o cutelo na mão. Quando virei a esquina, de repente estava de volta em frente ao ponto de ônibus e estava tudo normal. O ônibus que eu pegava todos os dias estava chegando. Eu corri, entrei e sentei ofegante. O motorista perguntou se eu estava bem. E com muito custo eu consegui responder que sim, pois imaginei, se eu contasse que eu tinha acabado de vivenciar, eles me chamariam de louco. Olhei para mim, mas não estava mais com aquelas roupas fedidas, nem com aquela pasta no rosto. Eu estava como tinha saído do trabalho, porém estava muito suado. O relógio marcava 22h30, exatamente o horário de sempre, mas para mim eu tinha passado quase um dia inteiro naquele lugar. Eu não sabia o que era Sete Além, até pesquisar e encontrar outros relatos, inclusive aqui no seu canal também. Em momento algum, quando estive lá, eles me falaram o nome Sete Além. Como disse, eles me falaram um nome muito esquisito, como se fosse realmente o nome de um bairro. Hoje eu tenho certeza de que foi lá que eu estive e não quero nunca mais voltar. Sei que também isso acontece do nada com várias pessoas. Você entra num ônibus e de repente vai parar em Sete Além, ou num elevador, ou simplesmente está andando na rua e quando vira uma esquina vai parar lá também, como aconteceu comigo. Ainda pego o mesmo ônibus e no mesmo lugar, e graças a Deus nunca mais aconteceu. Sempre que estou chegando na rua, eu também oro para não ir para aquele lugar. Porque se eu for, eu sinto que talvez dessa vez eu não consiga voltar. Mariana, muito obrigada. Este é meu relato. Não sei se você e os inscritos vão acreditar. Muito obrigada se contá-lo no canal. Espero ouvi-lo sim em sua voz. Um beijo e um abraço para você e todos os inscritos. Um beijo para você, um abraço aí. Muito obrigada pelo relato. Eu acredito sim, né? E o que você falou aqui, realmente, talvez a pessoa tá andando na rua e do nada vira uma esquina, Sete Além. Ou entra num elevador, ou entra num ônibus, ou tá numa estrada, numa viagem normal, até num local onde já tá ali acostumado a passar ali diversas vezes e quando vê, tá lá em Sete Além, né? Ai, gente, é muito louco esse lugar, Sete Além. Mas vamos aqui pro próximo relato, que é este aqui. Era Sete Além? Oi, Mariana, tudo bem? Quero compartilhar com você algo muito estranho que aconteceu comigo e que até hoje me assombra.
Eu estava passando muito mal e marquei uma consulta com uma médica que eu não conhecia. E era a primeira vez que eu ia naquele consultório também. Quando cheguei, percebi logo que o prédio era muito antigo, conservado, mas antigo. De início, eu não estranhei nada. Assim que entrei, mesmo sabendo o andar, resolvi perguntar ali para o moço que ficava na recepção do prédio. E ele me indicou para onde ir, ou seja, para o quarto andar. Peguei o elevador, que parecia saído de outro século, que fazia um barulho muito estranho quando subia. Eu tive um pouco de medo. E quando cheguei lá, sentei lá na sala de espera, junto com as outras pessoas, e enquanto aguardava, deu uma vontade urgente de ir ao banheiro. Fui até o único banheiro do andar, mas ele estava com defeito. A porta não fechava e o vaso estava entupido. Perguntei na recepção se havia outro banheiro. E a moça me disse que só tinha um banheiro dentro do consultório da médica agora. Mas como ela estava em consulta e tinha 3 pessoas na minha frente, eu fiquei com vergonha de pedir para interromper a consulta ou o atendimento só para usar ali o banheiro. A moça da recepção, vendo que eu estava apertada, falou que eu poderia subir pelo elevador ou pela escada e ir ao andar de cima, ou se preferisse descer, no andar de baixo, porque os banheiros dos outros andares estavam funcionando normalmente. Só aquele do andar que estava com problema. E o técnico já tinha sido chamado, mas não tinha aparecido ainda. Então decidi pegar o elevador e subir para o 5º andar. Apertei o botão, a porta se abriu e eu entrei. Mas quando o elevador abriu de novo, eu me assustei. Não estava onde eu esperava. Era um lugar muito mais estranho e bem mais antigo. Parecia estar totalmente abandonado. A minha visão foi de uma recepção, mas muito diferente daquela do 4º andar. Estava tudo vazio, muito silencioso e o cheiro era forte, um cheiro de mofo. Fui andando pelo corredor mesmo assim para achar o banheiro. Quando eu abri a porta, me deparei com uma velha baixinha, com cabelos brancos bagunçados e a roupa toda rasgada. E ela tinha um olhar tão estranho, tão frio, que me assustou. E assim que ela me viu, ela gritou comigo e disse assim: "Sai daqui, vai embora." E começou a andar na minha direção, como se quisesse me bater ou me expulsar daquele lugar. Assustada, eu corri para o elevador, mas a porta não abria de jeito nenhum. Tentei várias vezes, mas não consegui. Sem alternativa e aquela senhora chegando ali perto de mim, eu desci correndo as escadas e consegui chegar na recepção do 4º andar, completamente apavorada. E lá estava tudo normal, a mesma moça, a mesma recepção que eu estava antes. A moça da recepção me perguntou se estava tudo bem. Eu só disse que sim, com vergonha de contar o que tinha acabado de acontecer. E eu somente perguntei o que tinha no andar de cima. Ela me falou que o andar de cima era um consultório de um outro médico, igual ao do 4º andar. Logo depois me chamaram para consulta. Fiquei meio confusa. Fiz a consulta, aí sim eu pedi para ir no banheiro. E a médica deixou. E saí de lá o mais rápido possível daquele lugar. Até hoje não tenho coragem de voltar naquele consultório antigo. Ainda vou na mesma médica, só que em outro consultório, que ela tem num bairro bem mais afastado do meu. Esse é bem mais moderno e normal, e sem elevador. Confesso que fiquei com trauma e sem entender, porque quando eu subi, faltava 3 pessoas para serem atendidas. E quando eu voltei, assim que eu me sentei de volta, eles me chamaram logo em seguida. Como disse, fiquei com trauma de elevador e quando tenho que pegar algum, eu sempre vou com alguém. E com medo de sair naquele lugar de novo. E eu só consigo chamar esse lugar ou 7 além ou outra dimensão. Não sei se foi minha imaginação ou se aquele lugar realmente existe. Mas prefiro não arriscar e descobrir também. Mariana, muito obrigada, um abraço para você e um beijo também.
Eu que agradeço, um beijo aí pra você, um abraço também. Muito obrigada pelo relato. E eu acredito sim que você possa ter ido parar em Sete Além ou outra dimensão. Talvez não exatamente Sete Além. Mas tem vários relatos aqui no canal também. Tem um relato de uma moça. Ela trabalhava no hospital, já estava acostumada ali pegar o elevador para ir pro térreo ali do hospital. Ela ia fazer alguma coisa lá, gente. E quando ela abriu, né, o elevador abriu a porta ali, que ela foi para sair, ela viu pessoas estranhas, gente estranha. Eu acho que ela chegou a sair ali do elevador e aquelas pessoas começaram a estranhar ela, falando que ela estava poluindo o local e coisas do tipo. E se eu não me engano, eu não sei se elas tentaram pegar a moça e ela conseguiu voltar correndo pro elevador. E com muito custo o elevador subiu, né, de volta ali e ela foi pro local onde ela já estava acostumada ali no serviço dela. Mas tem vários relatos. Eu confesso que tem hora quando eu preciso andar de elevador, gente, me vem essas lembranças e eu fico meio assim. Mas sempre eu tô acompanhada. Vai que, se algum dia eu passar por alguma experiência assim, eu conto pra vocês. Mas eu espero não passar. Mas é bem interessante. Eu acredito sim que possa ter sido ali talvez uma falha na Matrix também, né? Mas assim, é interessante, mas dá um pouquinho de medo esses relatos aí sobre Sete Além. Bora aqui pro próximo relato, que é este aqui. A estrada que me levou pra Sete Além. Oi Mariana, tudo bem? Meu nome é João e pode falar? E essa história aconteceu comigo em 2017. Era uma sexta-feira. Até hoje não sei dizer se tudo aquilo era real ou simplesmente pesadelo. Mas eu sei que realmente mudou minha vida. Depois disso, precisei até começar a tomar remédios para ansiedade, porque fiquei muito abalado e apavorado. E ainda faço acompanhamentos psicológicos. Eu sou sócio e representante de uma multinacional aqui do Brasil. Naquele dia, eu fui visitar um cliente numa cidade próxima, pois ele exigiu a minha presença. Era quase no início da noite, por volta das 6 horas da tarde. Eu já estava voltando dessa visita e durante essa volta eu recebi uma ligação de um homem com uma voz grossa que me disse ter visto as fotos dos nossos produtos e que queria fechar um negócio urgente comigo. O problema era que ele exigia que eu fosse até ele ainda naquela noite, até às 7 da noite. Achei bem estranho, mas negócios são negócios. E eu estava perto também do local. Pensei até que aquele senhor que eu tinha acabado de atender tinha falado sobre mim para esse homem. Então eu peguei meu carro e segui para a cidade, onde ele disse que morava. Cheguei perto do endereço que ele passou, que ficava numa rua que terminava no matagal. Uma rua que no GPS parecia simplesmente acabar ali. Só que quando me aproximei no fim da rua, notei que tinha uma estrada de terra e ela aparentemente surgia do nada. Continuando por dentro daquele matagal, naquela estrada de terra, o GPS não reconhecia mais essa estrada, dizia que a rua terminava ali no mato mesmo. Mas como eu vi a estrada, eu resolvi seguir por ela para tentar achar o tal número da casa. Conforme fui entrando naquela estrada, tudo começou a ficar estranho. O céu escureceu muito rápido e um frio estranho tomou conta do ar. Parecia que eu tinha passado simplesmente para outro lugar. A estrada de terra deu lugar a outras ruas e de repente parecia que eu estava numa cidade completamente diferente da que eu deveria estar. A cidade era um pouco vazia, silenciosa e praticamente não tinha quase ninguém nas ruas. O GPS simplesmente travou ali, sem sinal algum, e eu fiquei andando por horas naquele lugar. Peguei meu celular para tentar ligar para alguém, mas não tinha sinal. Eu estava completamente perdido e não sabia como sair dali. Comecei a entrar em desespero, chorei dentro do carro, porque eu não fazia ideia de onde estava. Até que, depois de rodar muito, vi uma senhora idosa com um guarda-chuva aberto e detalhe, não chovia. Tentei falar com ela, mas ela simplesmente me ignorou e seguiu o caminho. Mais adiante, numa outra rua, vi algo que me paralisou. Um homem estranho agachado em cima de um muro.
e ele me observava. Ele usava um terno escuro, mas o que mais me assustou foi a cabeça dele. Parecia a cabeça enorme de uma coruja com olhos gigantes que piscavam e me fitavam diretamente. Senti meu coração disparar, uma sensação horrível. Enquanto eu passava por ele, o tempo pareceu parar ou passar em uma câmera lenta. E eu senti uma dor esquisita na minha cabeça, como se aquele ser estivesse lendo meus pensamentos. Assustada, eu acelerei o carro no máximo que eu pude para sair dali. Não muito longe encontrei uma outra senhora bem idosa. Essa estava com chale, mas parecia ter saído de um filme de terror. Eu gritei pedindo por socorro, dizendo que precisava sair daquele lugar. Ela me olhou com uma expressão séria e fria e disse: "Você não deveria estar aqui. Então saia enquanto é tempo." E eu perguntei desesperado: "Mas como eu faço isso? Como eu faço para sair daqui?" E ela respondeu: "Corre, acelera esse carro e volta logo para o lugar onde você veio." Entendi que era para mim fazer o caminho de volta. E fiz exatamente isso, acelerei até o fim daquela estrada. E assim que eu entrei, tudo mudou. Eu me vi em frente do matagal de novo, só que não tinha estrada de terra. O ar ficou mais leve e as luzes que tinham nos postes ali nas ruas voltaram e eu estava novamente na rua que eu conhecia, saindo ali do matagal, como falei acima. O sinal do celular tinha voltado e o GPS também voltou a funcionar. Foi aí que eu liguei para o meu sócio. Ele ficou muito preocupado e perguntou o que tinha acontecido, mas eu só consegui explicar tudo no outro dia, no serviço. Ele ficou completamente transtornado, acho que de medo, mas ele acreditou em mim. No dia seguinte, ele me convenceu a voltar naquele lugar. Porém, quando chegamos lá, não havia nenhuma estrada, como citei acima também, só um mato mesmo. Perguntamos até para uma moradora sobre alguma estrada que pudesse existir por perto ali, ou qualquer coisa estranha no passado, mas ela disse que não sabia de nada. Até hoje não sei quem era aquele homem que me ligou, e se tem alguma ligação desse homem com aquele lugar. Meu sócio acredita que talvez eu tenha recebido uma ligação de outro mundo, outra dimensão, e que nossos mundos chocou no exato momento, como muitos dizem. Eu não sei explicar o que aconteceu, só sei que acreditei ter sido levado para outra dimensão por algumas horas, porque em momento algum eu senti que estava no nosso mundo. Aí o tanque do meu carro, que estava cheio, ficou na reserva. Então eu realmente dirigi por horas e não imaginei. Nunca toquei nesse assunto com ninguém, além do meu sócio, meus pais e a minha esposa. E todos acreditam. E agora relato aqui. Mariana, obrigada. Desejo sucesso para você e para o canal. Eu que te agradeço. Um beijo aí para você. Muito obrigada. E eu acredito também. Muitas das vezes, talvez realmente não é ali o sete além, né? Sete além que a gente tá acostumado, mas uma outra dimensão, uma falha na Matrix, como eu disse acima. Talvez assim o nosso mundo ele se choca ali com outras dimensões e por um instante a gente consegue atravessar essas dimensões. E aí ocorre esses relatos que realmente muitas pessoas não acreditam, né? Muitas pessoas julgam ser coisas da cabeça, né? E aqui no caso dele, né, ele faz tratamento. E porque eu imagino como que fica a cabeça de uma pessoa, né, passando qualquer experiência, né, que eu contei aqui acima nesses relatos aqui. Eu confesso que eu ia ficar assim meio, né, não é perturbada, mas assim tentando entender assim, como que eu fui parar lá, o que que eu fiz, entendeu? Querendo entender pra ou não voltar, ou talvez voltar, mas aí levar outras pessoas pra gente investigar ali o lugar, né? Mas assim, eu acho muito interessante, eu gosto muito desses relatos. Eu super acredito, porque como eu sempre falo aqui, entre o céu e a terra tem muitas coisas que a gente não sabe explicar, que não tem assim uma explicação lógica. E essas dimensões paralelas, sete além, isso aí pra mim não tem uma explicação lógica.
quem viveu, viveu, e quem não viveu, infelizmente, tem pessoas que não acreditam, né? Eu acho que as pessoas têm que parar com aquela coisa de eu só acredito vendo, porque na hora que vê, aí vai ver o cagaço que não vai passar ali, né? Mas é isso, gente. Essa foi a coletânea aqui de hoje. Peço desculpa aí por qualquer erro, né? Erro meu mesmo, até na leitura mesmo. E também, assim, pela minha voz, que talvez eu senti aqui que talvez tinha hora que eu dava uma levantada aqui na voz. Outra hora eu falava mais suave, mas é porque eu tô tentando falar mais suave aqui por causa da minha voz mesmo, que tá bem complicado esses dias. Mas eu já estava acostumada a levantar a voz aqui um pouco pra falar pra vocês, né? Por microfone que ajudar também. Hoje eu tô até, segurando ele aqui na mão, porque, como eu falei, eu tô num local improvisado. Gente, aqui tá um frio, eu tô com blusa aqui, mas tá um gelo. Aí, eu não sei como que saiu o áudio aí pra vocês. Peço desculpa aí por qualquer coisa, qualquer erro aí. Vocês me desculpem aí. Muito obrigada a todos que enviaram os relatos acima aí sobre Sete Além. Eu super acredito. E eu espero que todos vocês, né, inscritos e não inscritos do canal, tenham gostado dessa coletânea. Eu vou ficando por aqui. Eu peço aí que deixe o like, né? O like, gente, não custa nada, não cobra nada. Hype esse vídeo aí também, se tiver a função de hypar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. E, gente, o YouTube realmente, ele parece que ele não tá entregando muitos vídeos, não só do meu canal, acho que de vários canais aí. Então, é importante, né, ativar o sininho aí para que ele, de uma certa forma, entregue. Uma hora ou outra ele vai entregar ali. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver algum relato, para me enviar o e-mail, tá aqui na descrição do vídeo. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.